Olá, dando continuidade à aula de semiologia do sistema nervoso de ruminantes, falaremos agora sobre o exame neurológico, que faz parte do exame específico, o exame especial, de quando o animal está com alguma suspeita de déficit neurológico, de algum distúrbio neurológico. E o exame neurológico, como a gente já viu na aula anterior, é aquele que ele faz avaliações para buscar respostas diante dos achados que o animal possa estar apresentando, Então os testes que serão feitos são feitos para observar a existência dessas lesões, qual resposta que o animal vai dar ou a ausência dessa resposta, E nisso tentar determinar qual que é a sede dessas lesões, tendo em vista que muitas das vezes a gente não consegue visualizar e nem palpar qual estrutura anatômica que está sendo lesada nas diversas enfermidades neurológicas. Uma das formas de se avaliar essas respostas, é por meio das avaliações sensoriais. E ela pode ser de forma tanto superficial ou profunda, Superficial, por exemplo, quando a gente utiliza agulha na pele, martelo nas tuberosidades ósseas dos animais, buscando observar a sensibilidade dos mesmos. Já na avaliação da sensibilidade mais profunda, a gente pode fazer esse teste com o toque da pálpebra, da córnea ou do interior da orelha com os dedos, aplicação de agulha no espaço interdigital, percussão da base do chifre, enfim, a busca de uma sensibilidade mais profunda. A avaliação da função proprioceptiva é feita quando a gente observa a correção de posições incômodas ou anormais que a gente coloca os animais. Então o animal, por exemplo, ele está em estação com os membros posicionados corretamente. Quando a gente meio que trança os membros dele, ele tem que voltar essa posição normal de 1 a 2 segundos. Se ele tiver ausência nessa correção, isso já revela alguma alteração de consciência. As avaliações das funções motoras são realizadas por meio de provas de sensibilidade, a postura e o tônus muscular. Então são avaliações que determinam a ocorrência de paresias ou paralisias. Também podem ser observadas alterações de mastigação, deglutição, respiração, o posicionamento da cabeça, hipotonia da cauda e do ânus. E para falar um pouco sobre a avaliação dos reflexos, como o próprio nome diz, o que é essa avaliação, devemos lembrar o que são reflexos. Reflexos são respostas automáticas rápidas a estímulos concebidos para proteger o organismo e manter o equilíbrio desse organismo, a homeostase, ou mais recentemente, o termo homeocinese, o equilíbrio dinâmico. Então essa avaliação ela é feita para observar essas respostas automáticas, pode ser feita por meio de estímulo à articulação do carpo, da patela, do cotovelo, tendão do músculo gastrocnêmio, alguns reflexos dolorosos também. E para abordar um pouco sobre o exame dos nervos cranianos, eu trago aqui esse artigo do professor Rietti, junto com Gabriela Rietti Correia e Ana Lúcia Schild, que fala sobre a importância do exame clínico para o diagnóstico das enfermidades do sistema nervoso em ruminantes equídeos. E aí, após a leitura desse artigo, eu também recomendo que vocês leiam ele na íntegra, eu vou trazer aqui um pouco sobre o exame dos nervos cranianos. Então a avaliação do primeiro par de nervo craniano, o nervo olfatório, ela é feita por meio de testar a resposta a químicos não irritantes, como xilol, benzeno, e também você pode passar próximo ao animal, perto do focinho dele, algum alimento para observar a busca, qual a resposta que esse animal vai ter, se ele vai estar com essa sensibilidade, tendo resposta a essa estimulação olfatória. A avaliação do nervo óptico é quando a gente vai observar a visão do animal, Então assim, é importante a gente chegar para observar também aquele reflexo de ameaça, chegar com a mão próximo, Mas ter cuidado para não fazer um movimento muito brusco, muito forte, para não trazer corrente de ar e rapidamente ele já fechar as pálpebras, Mas você vai observar como é que vai estar o reflexo dele quanto essa sua aproximação, Ver a capacidade dele de desviar de obstáculos, constatar o reflexo pupilar com uma fonte de luz. Então é importante sempre ter uma lanterninha oftálmica, senão você pode fazer esse teste também com a lâmpada do celular. As duas pupilas elas devem contrair-se simultaneamente. Na cegueira, quando é causada por lesão do córtex occipital, não há perda do reflexo pupilar. Então, nesse caso, a lesão ela é contralateral. Lesões do encéfalo direito causam cegueira do olho esquerdo. Então, isso é um ponto muito importante de se observar se o animal está tendo
essa cegueira causada por lesão do córtex occipital. Na avaliação do nervo oculomotor, observa-se que o animal vê, mas não apresenta reflexo pupilar. Em lesões unilaterais, contrai-se somente uma pupila, e pode haver estrabismo ventrolateral e ou paralisia da pálpebra, a ptose. A avaliação do nervo troclear é para observar se o animal ele não está apresentando estrabismo dorsal, e essa avaliação pode ser feita fazendo a movimentação da cabeça do animal e observar-se com um objeto próximo se ele consegue acompanhar esse objeto. Se ele não conseguir acompanhar, ele tiver incapacidade de movimentar o olho ventrolateralmente, está indicando que ele tem disfunção do nervo troclear. A avaliação do nervo trigêmeo é muito importante porque ela avalia o tono da mandíbula e dos movimentos mastigatórios, Então pode ocorrer paralisia da mandíbula, Tem que observar se tem atrofia dos músculos masseter ou temporal, observar também o reflexo palpebral. E esse exame é quando você vê se o animal tem a perda da sensibilidade da face, da córnea e da mucosa nasal. Toda a parte que ela é inervada pelo nervo trigêmeo, A gente também faz esses testes, como é de sensibilidade, pode ser feito com agulha, com objetos frios, palpação dessa musculatura temporal e masseter. E tem que observar bem, se tem alguma disfunção de movimentação da boca do animal, da mandíbula do animal. Observar como esse animal está se comportando nas alterações da sensibilidade, tanto da face quanto do olho, e essa alteração também da questão mastigatória. Para a observação da função do nervo abducente, faz-se teste com a observação com objetos próximos da movimentação do olho, toque da córnea também, e observa quando tem disfunção, quando há estrabismo medial, paralisia da membrana nictitante, quando também você observa a exoftalmia ou não retração do globo ocular. Tudo isso pode mostrar disfunção do nervo abducente. A avaliação do nervo facial é feita por meio da sensibilidade, ou com uma agulha ou com a mão na região da face, também no toque da córnea, e observar se o animal está tendo essa resposta, essa sensibilidade, se ele está sentindo realmente, Quando o animal está com alguma disfunção, tem essa paralisia da face, então você observa de forma paralisada a pálpebra, a orelha, o lábio, o nariz do animal. A avaliação do par de nervo 8, o vestíbulo coclear, ela pode ser feita através de uma estimulação com som alto, tá certo? E você observa como disfunção, se o animal ele não vai ter reflexo, se ele tiver com esse aspecto de surdez, se ele tiver um certo desequilíbrio, anda em círculos, inclinação lateral da cabeça, nistagmo, certo? Então tudo isso aqui mostra, que o animal ele está com alguma disfunção do nervo vestíbulo coclear. Então a avaliação do nervo glossofaríngeo e vago, ela pode ser feita simultaneamente, com você pressionando a região de garganta ali, próxima à faringe, para observar se tem dificuldade de deglutição e movimentação da língua, observar que esse animal, ele vai estar com alguma, se ele tiver com disfunção nesses nervos, ele pode ter ali disfagia, megaesôfago, paralisia ou paralisia da faringe, alteração de voz. Então é muito importante que faça esse exame do reflexo de deglutição. A avaliação do nervo acessório pode ser feita com palpação da região cervical do animal, dessa musculatura cervical, ou levantamento da cabeça também, inclinação. E aí você pode observar se tem atrofia dos músculos externo-cefálico, bracocefálico e trapézio. Para a observação do nervo hipoglosso, podemos examinar por meio do tracionamento da língua, mas sempre lembrando, gente, cuidado, tá? Sempre utilização de EPIs, estar com luva, tá certo? A contenção do animal correta, o uso de abre-bocas, se possível, tá certo? Então você faz tracionamento e você vai observar como é que tá essa movimentação da língua, se está normal ou está alterada, Então, quando você tem controle muscular dessa língua, se o animal tiver alguma disfunção, ele pode ter essa língua mais flácida, com desvio ou mesmo atrofia da mesma. Então, além do exame geral e físico, especificamente para o neurológico, você observar essas disfunções neurológicas, também podemos lançar mão de usar exames complementares que vão nos ajudar a dar informações valiosas no diagnóstico das enfermidades neurológicas,
A dosagem de glicose plasmática, juntamente com a dosagem de corpos cetônicos na urina, é muito importante para distúrbios metabólicos que causam sintomatologias nervosas, como a toxemia da prenhese em pequenos ruminantes, que é relativamente comum. O exame do líquor também vai nos dar uma informação muito importante, porque o líquor é esse líquido, esse ultrafiltrado do plasma, esse dialisado que faz com que banhe toda essa região do sistema nervoso central e está ali nas meninges, protegendo e tudo, mas um exame dele vai nos dar informações valiosas de como está essa região nervosa. A radiografia também para observar se tem alguma lesão, alguma fratura a nível que pode chegar a danificar essas estruturas nervosas, A sorologia de algumas enfermidades infecciosas que podem causar distúrbios nervosos, A necrópsia ela é muito importante porque muitas das vezes a gente não vai achar a sede da lesão, mas na necrópsia a gente pode identificar, e também a utilização da histopatologia, como a gente também fala aí muito, da principal enfermidade que mais causa morte de bovinos adultos no Brasil, que é a raiva, Então, muito importante a gente lançar mão desses exames complementares que vão nos ajudar bastante aí na resolução dos problemas de cunho neurológico. Então, pessoal, juntando todas essas informações da resenha, anamnese, o exame físico, esse exame neurológico mais específico, os exames complementares, nós vamos ter informações que vão nos ajudar no diagnóstico e o possível prognóstico e conduta com esse paciente, Então, para a preparação dessa aula, eu utilizei esse artigo, que eu já citei aqui durante a aula, Importância do exame clínico para o diagnóstico das enfermidades do sistema nervoso em ruminantes equídeos. Reforço que vocês devem fazer a leitura desse artigo, ele é muito importante para esse assunto que estamos abordando. E também a utilização desses livros clássicos de semiologia veterinária, e principalmente do exame clínico dos bovinos. Eu recomendo que vocês utilizem, leiam esse material, estudem bem. E estou à disposição aí e encontro vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!